Quais são os tipos de perícias que nós temos? As perícias, elas vão para qualquer contexto forense. Nós temos perícias, nós chamamos de perícias retrospectivas. Vou tomar aqui o meu chá de hibisco, né? Para ir acalmando a garganta. Que é o quê? São perícias que eu vou avaliar aquela pessoa no momento do passado. Vamos aqui pensar o quê? Imagina uma pessoa que no passado ela cometeu um crime. Ela cometeu um crime no final de 2022. E agora o advogado dessa pessoa, ela pediu o quê? Uma avaliação alegando que naquela época ele estava padecendo de esquizofrenia. Poxa, o professor Leonardo não estava lá, eu não vi, eu não filmei, eu não estava lá na hora do crime, eu não analisei ele. O que acontece? Eu vou fazer uma avaliação para saber, perante os procedimentos que eu utilizo na avaliação, que é entrevista, aplicação de teste, análise do inquérito, análise do processo, se essa pessoa, naquela época, ela de fato ela estava ou não padecida. Ou ainda vamos pensar num idoso que ele faz um testamento, só que na época que ele fez o testamento, ele estava padecendo, por exemplo, ele tinha sintomas característicos de Alzheimer, e ele está doando toda a sua fortuna para o jardineiro, ou para a cuidadora. A família quer contestar isso. A família vai entrar com um processo e fala assim, não, ele estava padecendo. Aí nós vamos fazer uma avaliação para saber se naquela época tinha condição de fazer aquele testamento. Tá? Não é uma tarefa fácil. Nas aulas que eu vou dar a vocês, eu vou explicar isso para vocês, não é uma tarefa fácil. Tá? Exige de muita expertise por parte do profissional. Expertise respeita conhecer de psicopatologia, testes, avaliação, mas é possível fazer. Temos as perícias transversais, que é a perícia que eu estou olhando aquela pessoa naquele dia, naquele horário. Aquela pessoa que cometeu um crime de manhã e quando é à tarde ela está no consultório lá no Instituto Médico Legal para fazer a avaliação comigo. Eu estou vendo aquela pessoa naquela época, ela está com sintoma ali ou não está com sintoma. Porque eu não estou ali para achar diagnóstico, pessoal, eu estou ali para falar a condição psicológica dessa pessoa, que pode ter ou não algum tipo de problema. Ou ainda interdição, que seria, em virtude de um transtorno mental, de um problema mental, essa pessoa ela pode ter dificuldade de poder cuidar dela e dos bens delas. Então, nesse caso, se a pessoa ela tem um Alzheimer, esquizofrenia, uma dependência química, uma deficiência intelectual, um autismo grave, a lei garante a ela o quê? Que ela seja interditada, onde vai fazer uma curatela e vai ter um tutor, uma pessoa vai tomar decisão por ela. Para esse tipo de perícia é pedido a avaliação médica psiquiátrica, mas o psicólogo entra, a psicóloga entra para poder subsidiar essa avaliação, porque o médico ele vai fazer uma análise clínica e vai pedir alguns exames, como uma avaliação psicológica. E tem a perícia prospectiva. Repara que as palavras já dizem muito, né? Retrospectiva, passado. Prospectiva vem de próspero, futuro. A prospectiva é falar o seguinte, essa pessoa ela tem condição de cuidar dos filhos no futuro? Imagina uma situação de disputa de guarda de filhos, e o juiz quer saber quem tem condição de cuidar dessa criança no futuro, ou ainda num processo de adoção. O juiz quer saber quais as características presentes desses pais adotivos e se oferece risco para essa pessoa vai ser adotada ou não. Ou ainda o exame de periculosidade, que seria a pessoa que fez aquele exame, que constatou que tem um transtorno mental e ele está dentro de uma instituição psiquiátrica e que cometeu um crime no passado, a cada 3 anos ele passa por uma perícia psicológica e médica a fim de saber se ele pode voltar ao convívio social ou não. O juiz quer saber, existe risco no futuro dessa pessoa vir a cometer alguma coisa contra ele e contra os outros? Então é uma perícia que eu vou avaliar a pessoa no momento para saber se no futuro ela pode ou não vir a ter algum problema no comportamento. Gostou do vídeo? Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.